Salve, salve, queridos e queridas! Aqui é o professor Giba, mais uma aula de História do Brasil. A gente vai falar hoje, então, sobre o período joanino. Então, de uma forma muito rápida, mas ao mesmo tempo para você estudar, compreender esse aspecto da história, a gente vai trabalhar aqui alguns elementos da vinda da família real a partir de 1808 para o Brasil e as transformações que ocorrerão no Brasil a partir da chegada da família real. Bora comigo? Vamos entender isso aí? Convido você então para essa aula, mas antes disso, deixe seu like, curta esse vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, porque isso ajuda o vídeo a ganhar relevância e ajuda sim, fazendo com que eu possa produzir mais vídeos, né? Com qualidade, com esmero para todos vocês. Beleza? Então bora lá, vamos entender isso aí? Queridos e queridas, então a primeira parte dessa aula é entender então como que foi a transferência da família real. Para a gente falar da transferência da família real e do período joanino, a gente tem que entender o que está acontecendo na Europa nesse momento. Final do século XVIII, início do século XIX, a Europa passava pela Revolução Francesa e em 1799 chega ao poder na França, através de um golpe, Napoleão Bonaparte. Isso mesmo, o mito Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte vai fazer parte da história da França, vai fazer parte da história da Europa, vai fazer parte da história do mundo e também vai fazer parte da história do Brasil. Por quê? Porque a gente, com Napoleão Bonaparte, a gente vai ver que Napoleão se tornou aquele mito, o cara que invadiu tudo, invadiu todos os países da Europa, conquistou vários territórios e a ideia de Napoleão era esmagar a economia inglesa, estrangular a economia inglesa, fazendo assim com que a França se desenvolvesse economicamente, pudesse desenvolver a sua revolução industrial e dessa forma então Napoleão pretendia que a França se tornasse a maior potência econômica e militar do continente europeu. Já avisei que vai dar merda isso. No entanto, o interesse de Napoleão aí esbarrou em algumas situações, né? A gente vai ver, por exemplo, que para tentar estrangular a economia inglesa, Napoleão tentou, num primeiro momento, combater os ingleses numa batalha, a famosa Batalha de Trafalgar, no qual ele não obteve êxito, ele foi derrotado. Mas em 1805 para 1806, Napoleão ele decretou o chamado bloqueio continental. Então nenhum país da Europa poderia manter relações econômicas com a Inglaterra, não poderia comprar produtos da Inglaterra. Por que um bloqueio continental? Porque a Inglaterra é uma ilha e, por ser uma ilha, então dependia da navegação, dependia da marinha para poder escoar os seus produtos para dentro da Europa. Fazendo um bloqueio continental e proibindo os países europeus de manter contatos econômicos com a Inglaterra, Napoleão pretendia que, com o tempo, a economia inglesa acabaria entrando em colapso e tornando os países europeus mais dependentes dos produtos franceses. Napoleão ameaçava invadir os países que contrariassem o bloqueio continental com invasão. Então, qualquer país que mantivesse relações econômicas com a Inglaterra seria um inimigo da França. E ser inimigo da França naquele momento não era um bom negócio. Napoleão era um verdadeiro mito, um conquistador, um cara que conquistou tudo dentro da Europa. Se a Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo, Napoleão tinha o maior exército do mundo. E um problema que a gente vai ver, uma situação que a gente vai ver específica, vai ocorrer na Península Ibérica. Nós vamos ver ali um minúsculo país, um pequeno país, territorialmente falando,
mas agora nesse momento economicamente também, militarmente, Portugal se encontrava numa situação de declínio econômico e militar há muito tempo, desde o século XVII, quando os portugueses, né, se aproximaram muito dos ingleses, dependiam dos empréstimos dos ingleses, e isso fez com que Portugal fosse estreitando as suas relações econômicas com a Inglaterra. Ao ponto em que, no século XVIII, a economia portuguesa era extremamente dependente da economia inglesa. E agora a gente vai falar de um personagem interessante nessa história toda, que era o príncipe regente de Portugal, ele, Dom João VI, príncipe regente, filho da Dona Maria I. A Dona Maria I estava impossibilitada de governar porque ela era louca, a Dona Maria Louca, conhecida na história, e assim o trono acabou caindo nas mãos de Dom João VI, que tinha uma fama de ser sujo, não gostava de tomar banho, sua pele era cheia de cracas, debaixo da unha era cheio de sebo, mas cuidado com essas análises pejorativas de Dom João VI, né? Apesar de sujo, ele era muito inteligente, diplomaticamente ele era muito hábil, politicamente muito, muito inteligente. E nesse momento ele tá ali, quando eu falo nesse momento, eu tô falando de 1807, 1808, ele tá entre o mito Napoleão, o cara que tá conquistando tudo, e a Inglaterra, na qual ele era dependente econômico há muito tempo. Se ele fechasse um acordo com Napoleão e rompesse com a Inglaterra, isso era muito complicado, porque a Inglaterra poderia invadir Portugal, e mais do que invadir Portugal, né? A Inglaterra poderia tomar as colônias de Portugal na América, na Ásia, na África. Isso seria muito ruim para Portugal. Mas ao mesmo tempo, se Dom João VI mantivesse seus acordos com a Inglaterra e peitasse Napoleão, Napoleão acabaria invadindo Portugal, prendendo a família real, assim como ele fizera lá na Espanha com Dom Fernando em 1817, desrespeitando o Tratado de Fontainebleau e invadindo a Espanha. Resultado disso, os ingleses, mais a diplomacia portuguesa, tiraram do papel ali um plano antigo, que era desde Dom Manuel, lá do século XVII, de transferir a coroa portuguesa para uma colônia, a principal colônia de Portugal. E qual era a principal colônia de Portugal? Brasil. Então, nesse momento, os ingleses alimentam essa ideia e incentivam Dom João VI, então, a transferir toda a corte, toda a estrutura burocrática de Portugal para a sua principal colônia. Nesse caso, a colônia era o Brasil. Né? Dom João VI resiste num primeiro momento, ele não quer essa transferência num primeiro momento, mas dada a urgência, a gravidade do cenário de guerra, com Napoleão já invadindo os territórios de Portugal finalzinho ali de 1807, dezembro de 1807, sob o comando do general Junot, Dom João VI, então, ele reúne toda a família real, reúne toda a corte e de uma forma muito rápida, de uma forma até mesmo desorganizada, eles entram em navios e, escoltados pela Inglaterra, eles são transferidos então para a colônia do Brasil. Essa viagem, ela foi uma viagem, como eu já disse, desorganizada, uma viagem de última hora, então vocês podem ter a ideia do caos que foi, né? 15 mil pessoas, a estimativa que se tem é de que mais ou menos 15 mil pessoas entraram em navios e viajaram para a colônia brasileira. Então a viagem foi cheia de sobressaltos, foi cheia de caos, piolho, vômitos, sujeira. A família real não estava acostumada a viajar de navio durante muito tempo, né? A viagem durou um pouco mais de 30 dias. E acontece que no início, ali em janeiro de 1808, a corte chega ao Brasil, chega a Salvador, e depois de uma breve estadia em Salvador, a corte acaba se transferindo, então, definitivamente para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia.
naquele momento, né? Então, ali por volta, final de março, início de abril de 1808, a família real já estava no Rio de Janeiro. Bom, o que é importante saber desse momento, né? Dessa transferência toda? As transformações que vão ocorrer no Brasil a partir da transferência da família real, né? Então é uma coisa que você vai ter que entender para os vestibulares, né? Que quando Dom João VI chega aqui, né, no meio desse caos todo, falam que esqueceram um livro de Camões lá no Porto de Lisboa, a dona Carlota Joaquina esqueceu uma anã de estimação dela no Porto de Lisboa, foi um verdadeiro caos, né? E quando eles chegaram aqui, então eles tiveram que se adaptar à nova realidade, ao clima, à geografia, à população, à cultura, eles tiveram que se adaptar a tudo isso. O Rio de Janeiro vai passar por algumas transformações de ordem urbanística, né? Com a construção do Teatro Municipal, Jardim Botânico, urbanização, pavimentação de ruas para adequar a presença da família real. Lembrando que agora você pode se perguntar o que acontece, né? Nesse momento. Napoleão invadiu Portugal. Portugal está invadido. Portugal é um país invadido. Então a corte ela passa a administrar suas colônias a partir do Brasil. Então o Brasil ganha importância nesse cenário. O que a gente vai começar a perceber então? Uma série de transformações que vêm ocorrendo, que vão ocorrer no Brasil com a transferência da família real. Então essas transformações, primeiro ali na capital, né? Mas outras transformações de ordem econômica vão acontecer, transformações de ordem cultural vai acontecer, transformações de ordem social e política vão acontecer também. Então vamos começar com as transformações de ordem econômica aí, né? A gente tem que lembrar que a família real foi escoltada pela Marinha Britânica até os portos do Brasil. Nesse momento, o Brasil, até 1808, o Brasil era uma colônia. E se o Brasil era uma colônia, o Brasil tinha o quê? O Brasil tinha uma economia fechada. O Brasil era uma colônia, o Brasil obedecia o pacto colonial. O Brasil só podia negociar os seus produtos com Portugal. Então, como que vai ficar a partir de agora com Portugal invadido? Então não tem mais sentido, com a família real aqui no Brasil, não tem mais sentido o Brasil continuar sendo uma colônia. E logo de cara, Dom João vai assinar um pacto, né? Vai assinar um acordo, na verdade, um alvará. O alvará que ficou conhecido como Alvará de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Com o alvará de abertura dos portos às Nações Amigas, todas as nações que fossem amigas da corte de Portugal, no caso da família real, Dom João VI, poderia ter livre comércio. Então, nesse momento, o que acontece? O Brasil ele abre os seus portos. O Brasil deixa de ter um pacto colonial e o Brasil passa a ser uma economia de portos abertos, coisa que não acontecia durante o período colonial. Então, agora, o Brasil podia comercializar com todos os países do mundo que fossem amigos da corte portuguesa e poderia também vender e comprar produtos de todo mundo. Então o alvará de abertura dos portos foi uma mudança significativa da ordem econômica. Isso atraiu mais impostos estes que manteria a corte estruturada aqui no Rio de Janeiro, e logo na sequência outras transformações foram acontecendo, como o alvará de liberdade manufatureira, na qual o Brasil poderia produzir manufatura. Foi criado um corpo burocrático, foi criado instituições financeiras, então, a partir de 1808, para garantir o pagamento da corte, garantir a organização econômica, foi estabelecido no Brasil o Banco do Brasil, em 1808. Outras transformações, que são transformações de ordem social e política. O Brasil passa a ter representações políticas aqui. Então, a partir do Sudeste, né, a elite do Sudeste, muito ligada à mineração, e depois essa elite vai ser muito ligada também à cafeicultura posteriormente, mas é uma elite que se aproxima muito de Dom João VI e vai formar o Partido Brasileiro. A gente vai ter a criação de universidades, Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, transformações essas que começam a mudar a cara do Brasil. Então o Brasil não pode ser mais chamado de uma colônia, né? Além dessas transformações de ordem econômica, a Inglaterra vai
ter muitos benefícios com isso, como, por exemplo, em 1810 serão assinados uma série de acordos com a Inglaterra, né? Tratado de aliança, tratado de amizade, tratado de comércio, tratado de navegação. Esses tratados ampliavam as vantagens da Inglaterra aqui dentro do território brasileiro, fazendo com que a Inglaterra pagasse as menores taxas para vender os seus produtos aqui dentro, cerca de 15% dos produtos, 15% de imposto sobre os produtos importados da Inglaterra, e a Inglaterra também tirava vantagem ao comprar produtos do Brasil que ela podia comercializar mundo afora. Então, isso vai gerar uma enxurrada de produtos ingleses aqui dentro, como patins de gelo, casacos de pele, no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, né? Outra mudança significativa aí que vai ter, né? Só um detalhe também, a Inglaterra passou a ter direito à extraterritorialidade, a Inglaterra vai ter privilégios. O que seria essa extraterritorialidade? Os políticos ou agentes ou militares ingleses que porventura cometesse algum crime aqui no Brasil, não poderiam ser julgados pelas leis do Brasil, teriam que ser julgados pela lei na Inglaterra. Mas enfim, vamos para as mudanças aí, para as transformações de ordem cultural. Em 1815, logo após a derrota de Napoleão, Dom João contrata ali artistas franceses para virem ao Brasil e para pintar sobre a família real. Então muitos artistas nesse momento, Rugendas e entre outros aí como Jean-Baptiste Debré, vêm para retratar a realidade brasileira e vêm para retratar a família real numa nação, num país, né? Vamos colocar assim, ainda a sede, né, do Império Português, que tinha uma dimensão continental, que era o Brasil. Então era necessário criar esse vínculo com a arte para fazer com que as pessoas reconhecessem o caráter de Dom João, o caráter da família real e sua importância na unificação do país, né, na unificação do Brasil. Lembrando que nesse momento do século XIX, início do século XIX, a gente está tendo aí uma série de movimentos emancipacionistas na América Espanhola que está levando a processos de independência com a proclamação de república, com o fim da escravidão. A gente vai ter a revolta de escravos do Haiti, e isso era um temor para a elite brasileira, né, que de repente movimentos mais radicais acabassem chegando aqui, acabassem questionando a estrutura fundiária, acabassem questionando a estrutura da escravidão. Então a presença da família real, a presença de Dom João VI era uma garantia na manutenção dessa ordem, dessa estrutura oligárquica, dessa estrutura fundiária, da estrutura escravocrata, né? Então a elite, membros do Partido Brasileiro, a elite agrária se aproximou muito de Dom João VI. Com isso, já que o Dom João VI está aqui, abriu os portos, beneficiou essa elite, o Brasil já não pode ser considerado mais uma colônia, né? Então para que uma revolução emancipacionista que pudesse questionar todas essas estruturas oligárquicas, por exemplo? Então vamos manter do jeito que está para ver como é que fica, né? Foi a ideia da elite brasileira. Então, outra mudança, outra transformação aí de ordem, que nós chamamos de ordem política também, foi a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815, visto que Napoleão foi derrotado e lá na Europa a dinâmica a dinâmica política europeia começa a passar por mudanças, por alterações, né? E entre essas alterações a gente vai ter ali o Congresso de Viena, em 1815, que tenta restabelecer, reestruturar as antigas monarquias a partir dos seus tronos, a partir das suas sedes. Nesse momento, Portugal também vai ser liberto da presença das tropas francesas, né? E Dom João sabia de uma coisa, que se ele retornasse ali para Portugal, o Brasil seria independente. Então, ele, numa forma assim de empurrar com a barriga, né, de levar a situação, de protelar a situação, o que ele vai fazer? Ele vai enrolar como sempre fez, né? Ele vai
elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Com isso ele ganha um tempo. Para Portugal vai ficar uma coisa assim meio vago, né? Vai ficar uma coisa estranha, tipo, o cara tá lá no Brasil e elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal. Então até os portugueses se darem conta do que está acontecendo, Dom João ganha um tempo aqui no Brasil, né? Porque ele sabia que as transformações que ocorreram no Brasil de 1808 a 1815 eram transformações irrevogáveis. O Brasil não aceitaria ser colônia novamente. Pois bem, né? É interessante que a presença de Dom João VI aqui faz com que ele tome algumas posturas, algumas decisões, como a invasão da Guiana Francesa em 1808, logo no momento que ele chegou. Depois foi devolvida em 1815 a partir de acordos realizados lá no Congresso de Viena. Dom João VI também, em 1812, invade a província Cisplatina, que era da Espanha, e a partir daí esse território fica sob controle do Brasil até 1824, quando inicia-se uma guerra, uma revolta, chamada Guerra Cisplatina, que provoca, né, a independência do Uruguai em 1824, na qual o filho de Dom João estava aqui, o Dom Pedro I estava governando na época e vai ser derrotado, e com isso o Uruguai ganha sua independência, mas isso é um assunto para uma outra aula, né? O fato é que, entre outras coisas, Dom João VI também vai enfrentar em 1817 a Revolução Pernambucana, porque o Nordeste, nesse momento decadente economicamente, insatisfeito com o pagamento de impostos à corte no Rio de Janeiro, insatisfeito com a presença da família real, os altos tributos cobrados. Então, no Nordeste, que estava vivendo uma decadência econômica, mais especificamente a partir de Pernambuco, ocorre a Revolução Pernambucana. E a Revolução Pernambucana, ela é significativa porque ela é um movimento emancipacionista, porque não reconhece Dom João VI e não reconhece o Brasil como sede do Império Português. Resultado disso, a Revolução Pernambucana de 1817 dura ali 3 meses, entre março, abril e maio de 1817. Esse movimento vai ser duramente debelado, combatido, até mesmo porque os seus revolucionários pediam o fim da escravidão, pediam a mudança da ordem econômica, a mudança da ordem fundiária, o que não contou com o apoio da elite do Nordeste, que acabou apoiando Dom João VI no combate aos insurgentes. Então o movimento foi duramente massacrado. Mas em 1820 inicia-se em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto exige a volta de Dom João VI. Caso Dom João VI não retornasse para Portugal, os portugueses então ameaçaram proclamar a independência em relação ao Brasil. É isso mesmo que você está ouvindo, né? Portugal ameaçava se tornar independente do Brasil caso Dom João VI não voltasse para Portugal. Mas isso também colocaria em risco as relações hereditárias de Dom João VI em Portugal, não só em Portugal, como em toda a Europa, né? Se ele por acaso viesse a perder o trono. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento liberal, o nome já fala, porque queria a criação de uma Constituição e acabou com o absolutismo português ao criar a Assembleia das Cortes, ao instituir uma nova Constituição e exigir a volta de Dom João VI e toda a família real para Portugal, o que acaba acontecendo, né, em 1821. No entanto, Dom João VI sabia de uma coisa, que as transformações ocorridas no Brasil a partir de 1808 eram transformações irrevogáveis. O Brasil não aceitaria, a sociedade brasileira não aceitaria voltar a ser uma colônia. Pensando nisso, né, não se sabe se ele disse isso ou não, mas ele chamou o filho dele, o Pedro, o Dom Pedro I, e deu uma tarefa para o filho. Falou assim, olha, se você perceber que o Brasil vai se tornar independente, faça você a independência do Brasil do que qualquer outro aventureiro. Aí não se sabe ao certo se ele disse isso mesmo ou não. O fato é que
Ele retorna para Portugal em 1821 e deixa o seu filho aqui, Dom Pedro I, que vai ser o elemento da nossa independência, vai ser o principal personagem da independência do Brasil. Mas sobre a independência do Brasil, sobre Dom Pedro I, a gente vai falar numa próxima aula. Fica aqui os principais acontecimentos do período joanino. Espero ter ajudado você. E depois a gente volta com mais aulas de História do Brasil. Um grande abraço, beijo no coração e a gente se vê logo em breve. Beijão!